Nós vamos falar sobre revelação. Você gosta desse tema? Pois é. Pessoas religiosas, elas ficam naquilo que a esfera humana produz aqui de conhecimento daquilo que pensam ser a divindade, que pensam ser a espiritualidade. Mas, quando você quer ter um relacionamento com Deus mais profundo, você precisa se apoiar no que a Bíblia diz, não naquilo que o sistema religioso diz. Tanto católico quanto evangélico, quanto espírita, se for se basear num sistema, ou seja, naquilo que foi criado e organizado para que você acesse as informações sobre a divindade, sobre o Deus, isso aí é furado, isso é coisa de homem, é de ser humano. Mas eu tenho para você uma revelação, aquilo que vai fazer você voar bem alto. Vamos então afivelar os cintos e voar para a revelação que Deus tem ali no livro de Jó, capítulo 42, é um livro muito usado para falar sobre restituição. Você vai ter restituído sobre virada de cativeiro, você vai ter o seu cativeiro virado e a sua sorte mudada. Mas vamos saber por quê? Pelo menos vamos dar ouvidos ao que Deus fala. Deus logo nos adverte, a partir do verso 38, quando ele começa a aparecer para Jó. 38 de Jó. Olha, onde é que você estava quando eu criei? Onde você estava quando eu criei? Onde você estava quando eu criei isto e aquilo? Onde você estava? Você me viu criando? Você tem competência para me colocar dentro de um protocolo, dentro de um padrão, dentro de uma caixinha que você possa manipular e inclusive ensinar para outras pessoas? Aonde você estava? Você já tinha nascido? Você já tinha aprendido qualquer coisa? E ele começa a falar para Jó, capítulos 38, 39, 40, 41. E Jó começa a entender, peraí, a religião me ensinou outra coisa. A religião me ensinou que eu tinha a divindade nas mãos, em que eu conhecia a divindade, então poderia fazer os meus pedidos, fazer as minhas ofertas e, enfim, manipular a divindade conforme eu queria. E aí, no capítulo 42, que é um capítulo muito apreciado pelos evangélicos, Jó mostra que ele estava redondamente enganado, que tudo o que ele havia aprendido a respeito de Deus estava errado. E Deus, na sua beneficência, na sua misericórdia, na sua majestade, quis falar isso para Jó. E você sabe depois do quê? Depois daquele homem que conhecia Deus, que era reconhecido pelas pessoas como uma autoridade sobre Deus, porque ele era próspero, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha tudo aquilo que as pessoas achavam que era suficiente
para uma pessoa conhecer a Deus? É próspero? Tem autoridade? Né? É uma pessoa conhecida pelo povo? Então esse cara conhece a Deus. E as pessoas ficaram pasmas quando Jó, aquele cara que era autoridade, a família era referência, a vida financeira dele era referência, ele era um empresário de sucesso. As pessoas pensavam, Deus está com ele. Mas e quando ele faliu, adoeceu, a família se dissolveu, morreu, tragédia sobre tragédia se abateu sobre a família de Jó. E aí? Onde é que estava Deus na vida de Jó? Jó também se questionou, mas os amigos acusaram Jó. Você deve estar com pecado, porque não é possível um cara próspero como você estar passando por isso. Mas Deus, quando Ele quer se fazer conhecer pela pessoa, Ele faz a pessoa perder tudo para não ter no que se apoiar, para não ter o que falar para as pessoas, olha, pelo menos isso aqui fui eu que fiz. Não, você não fez porcaria nenhuma, você não pode porcaria nenhuma. É isso que as pessoas falam para aquelas pessoas que perderam tudo, mas continuam falando que acreditam em Deus. Foi isso que Jó fez. Ele falou para a mulher dele, quando a mulher dele falou assim, olha, chega, sabe, nega esse Deus, nega esse Deus. E morre. Nega esse Deus e morre. Mas Deus continuou falando com Jó. Jó respondeu ao Eterno, estou convencido. Tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada, nem ninguém pode frustrar seus planos. Tu perguntaste, quem é este ignorante que critica meus propósitos, se sabe nada? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste, tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Isso foi Deus que falou para Jó. E Jó respondeu, agora confesso, antes eu ouvi falar de você, ouvi falar a teu respeito, mas agora eu te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso retiro tudo que disse, sou miserável e me arrependo profundamente. Me perdoe. Se Deus está te levando por caminhos de sofrimento, de perdas, é porque Ele quer mostrar a você quem é Ele, além do que as religiões falam que Ele é. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17.